pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Paola, da Ex-Educacional. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês primeiro. Eu sou formada em Direito pela PUC Campinas e fiz mestrado também pela PUC Campinas, tá? Fiz mestrado, né, na parte de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, com ênfase em cooperação internacional e direitos humanos, e estudei ao longo desse tempo de mestrado a parte da educação histórica, enfim, tudo isso, tá? Agora eu estou aqui para vocês para dar essa aula de perguntas e respostas. Nós já estamos gravando, então não sei, né, qual horário que vocês vão ver isso, de dia, de noite, de madrugada. Então, boa madrugada, bom dia, boa tarde para você que está assistindo a gente. Espero que esse curso seja muito proveitoso, que vocês gostem, que esclareçam muitas dúvidas de vocês, tá? E a gente vai ter esse curso, né, de Direito Constitucional focado para a OAB na ESO. Então, espero ver vocês lá também, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou à disposição e espero que seja de bom proveito esse curso para vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ver um pouco dos direitos individuais, tá? E aí a gente vai passando para as outras atividades, os outros temas. Pessoal, vamos lá. Atos generalizados de violência e vandalismo foram praticados nas capitais de alguns estados do país, com ações orquestradas pelo crime organizado. Identificados e presos alguns dos líderes desses movimentos, numerosos políticos, com apoio popular, propuseram a criação, pela forma juridicamente correta, de um juízo especial para apreciação desses fatos, em caráter temporário, a fim de que o julgamento dos líderes presos se revele exemplar. Olha o perigo desse enunciado, hein? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ao submeterem essa ideia a um advogado constitucionalista, este afirma, segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, que a criação de tal juízo... Então, o que a gente tem aqui, né? O que é essa criação desse juízo? Pessoal, é um juízo especial para apreciação de determinados fatos. Será que isso pode, mesmo que seja para garantir que um julgamento se revele exemplar? O que é um julgamento exemplar? É muito subjetivo, né? Bom, vamos ver. Letra A. Esse julgamento, então, seria constitucional, pois o apoio popular tem o condão de legitimar a atuação do poder público, ainda que esta seja contrária ao ordenamento jurídico vigente. Letra B. É inconstitucional em razão de vedação expressa da Constituição da República de 1988. Da 88. A criação de juízo ou tribunal de exceção. Letra C. Necessita de previsão legislativa ordinária, já que a criação de juízos é competência do Poder Legislativo, após iniciativa do Poder Judiciário. Letra D. Pressupõe a necessária alteração da Constituição da República de 1988 por via de emenda, de maneira a suprimir a vedação ali existente. E aí, o que vocês acham, né? Vamos ver qual é a resposta. A letra B. Pessoal, é claro que é inconstitucional. Por quê? Porque quando o enunciado coloca que seria um juízo especial para apreciação desses fatos em caráter temporário, o que ele quer trazer para a gente? Que é um tribunal de exceção, né? É um juízo ou um tribunal de exceção. E isso é expressamente vedado pela Constituição. E por que o tribunal de exceção é tão vedado assim, professora? Bom, pessoal, porque o tribunal de exceção, ele tira toda e qualquer possibilidade de imparcialidade daquele juiz. Até no momento que, para não deixar dúvida, ele fala que o julgamento dos líderes presos se revele exemplar. O exemplar, com certeza, né, seria a condenação. Então, seria um juízo já formado para essa condenação. E isso é proibido, tá bom? Expressamente, é um direito individual mesmo. É vedada a criação de tribunal ou juízo de exceção. Tá legal? Aqui também, o que eu acho legal a gente conversar? Além dessa parte do tribunal de exceção, ninguém pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Tá legal? Então, esse é um ponto muito importante também. Por quê? Porque não é por qualquer autoridade, não é por qualquer juiz, tem que ser um juiz competente e imparcial, por isso que também não cabe ao tribunal de exceção. Tranquilo? W, deputado federal pelo estado Beta, proferindo discurso no Congresso Nacional,
fez contundentes críticas ao que denominou de abuso midiático contra a classe política. Na oportunidade, acrescentou estar elaborando um projeto de lei ordinária que tem por objetivo criar regras de licenciamento por autoridades do poder público a que deverão se submeter os veículos de comunicação, principalmente jornais e revistas. Segundo o referido deputado, a vida privada dos políticos deve ser preservada, devendo, por isso, ser estabelecidos limites à mídia jornalística. Será, pessoal? Pode estabelecer esse tipo de limite? Com relação ao projeto de lei ordinária idealizado pelo deputado federal W, de acordo com a ordem jurídico-constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. Letra A. É constitucional, pois a preservação da intimidade e da privacidade não pode estar sujeita à influência das mídias e deve ser garantida na máxima extensão possível pela ordem jurídica. Letra B. É inconstitucional, pois matéria referente a controle de informação somente pode ser objeto de iniciativa legislativa com o assentimento de 2/3 dos membros de qualquer das casas legislativas. Letra C. É constitucional, pois se trata de aplicação de tratamento análogo àquele atualmente concedido às mídias jornalísticas que adotam um sistema de radiodifusão e de sons e imagens. Letra D. É inconstitucional, pois a Constituição da República garante expressamente que a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. E aí, será que ele poderia, gente, ter esse projeto de lei? Será que esse projeto pode ser autorizado? Vamos ver. Letra D. É inconstitucional, tá bom? E por que é inconstitucional? Pessoal, porque é expressamente proibido que a pessoa, né, o deputado nesse caso, gere algum tipo de licença, enfim, de permissão para aquela imprensa jornalística, por exemplo, tá bom? É garantido expressamente pela Constituição Federal de 88 que a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade, tá? Então, nesse caso, esse tipo de autorização, licença, enfim, o que for, seria constituído como censura e não é permitido porque é expressamente proibido pela Constituição. Tranquilo? Trouxe aqui para vocês um artigo, eu acho legal ler pelo menos essa parte, tá? Que é o 220, o caput dele. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Ou seja, não pode existir nenhum tipo de restrição com relação a essas ideias. Tudo bem? Então, ainda, ó, o artigo 220, no parágrafo 1º, ele reforça isso. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, tá bom? E aí, a publicação desse veículo impresso independe de licença de autoridade. Ou seja, o projeto de lei ordinária do deputado estava completamente equivocado, tá bom? Em relação aos remédios, agora a gente vai falar um pouquinho das ações constitucionais, tá? Em relação aos remédios constitucionais, assinale a afirmativa correta. Letra A. O habeas data pode ser impetrado ainda que não haja negativa administrativa em relação ao acesso a informações pessoais. Letra B. A ação popular pode ser impetrada por pessoa jurídica. Letra C. O particular pode figurar no polo passivo da ação de habeas corpus. Letra D. O mandado de segurança somente pode ser impetrado quando as questões jurídicas forem incontroversas. E aí, o que vocês acham dessas informações? Seria a letra C, né? O particular, pessoal, ele pode figurar sim no polo passivo da ação de habeas corpus, tá bom? Não é proibido que exista essa figuração, né, no polo passivo por ser um particular. E olha só, eu trouxe aqui a lei para vocês e um exemplo, pessoal, desse caso seria, por exemplo, funcionários de hospitais que privam ilegalmente um paciente do seu direito de locomoção, tá? Então, nesse caso, o paciente pode entrar com habeas corpus, ele será impetrado contra aqueles funcionários de hospitais, tá bom? Então, olha só,
O artigo 5º da Constituição, em um de seus incisos, ele prevê exatamente isso, ó. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tá? E o particular, então, ele pode configurar no polo passivo da ação de habeas corpus. Tranquilo? Das outras, pessoal, depois, se vocês quiserem, né, dar uma olhada, é uma justificativa mesmo, porque as outras estão erradas, enfim. A respeito da ação de habeas corpus, assinale a afirmativa incorreta. Gente, vou dar uma dica para vocês. Leiam sempre com atenção se a banca está pedindo para vocês a questão correta ou a incorreta. E se for a incorreta, circulem o in do incorreta. Ou circulem o correta do correta. Por quê? Ai, professora, mas que besteira. Não é, gente. Na hora da prova a gente está nervoso. A gente está tomado, né, por toda aquela ansiedade, a gente acaba comendo bola. Tá bom? Então, foquem nisso, né? Sempre tenham muita atenção, tá? Então, é a incorreta sobre habeas corpus. Letra A. Pode ser impetrado por estrangeiro residente no país. Letra B. É cabível contra a punição disciplinar militar imposta por autoridade incompetente. Letra C. Não é meio hábil para controle concreto de constitucionalidade. Letra D. A Constituição assegura gratuidade para o seu ajuizamento. E aí, qual dessas alternativas não são referentes ao habeas corpus? Tem mais que são do que não são, né? Qual que vocês acham? Seria a C, tá bom? Isso por quê, gente? Porque o habeas corpus, ele pode ser impetrado por estrangeiro residente no país, ele é cabível contra a punição disciplinar militar imposta por autoridade incompetente e a Constituição assegura, sim, a gratuidade do seu ajuizamento. Então, a única alternativa que não se enquadra no cabimento de habeas corpus, na ação de habeas corpus, é o controle concreto de constitucionalidade, porque não cabe mesmo impetrar habeas corpus para isso. Né? O habeas corpus, ele é para toda aquela ameaça ou efetiva, né, para o direito de livre locomoção. A gente não está falando aqui de controle concreto de constitucionalidade, tá? O controle concreto de constitucionalidade, ele será realizado por qualquer juiz, por tribunal, né, diante de uma ação que visa a tutela de um direito em face de uma lei que é considerada inconstitucional, tá bom? Isso é diferente do habeas corpus. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para o enunciado, a próxima, né? JG. Empresário do ramo imobiliário surpreendeu tomar conhecimento de que seu nome constava de um banco de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida no valor de R$ 500 mil. Embora reconheça a existência da dívida, entende que o não pagamento encontra justificativa no fato de o valor que a lei que foi condenado, em primeira instância, ainda estar sob discussão em grau recursal. Com o objetivo de fazer com que essa informação complementar passe a constar juntamente com a informação principal a respeito da existência do débito, consulta um advogado, que sugere a impetração de um habeas data. Sobre a resposta à consulta, assinale a afirmativa correta. Então, vamos ver se nesse caso caberia um habeas data mesmo, né? Letra A. O habeas data não é um meio adequado, já que a ordem jurídica não prevê a possibilidade de sua utilização para complementar dados, mas apenas para garantir o direito de acessá-los ou retificá-los. Letra B. Deveria ser impetrado, em vez de habeas data, mandado de segurança, ação constitucional adequada para os casos em que se faça necessária a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Letra C. Deve ser impetrado habeas data, pois, embora o texto constitucional não contemple a hipótese específica do caso concreto, a lei ordinária o faz de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas data como ação constitucional. Letra D. O habeas data não deve ser impetrado, pois a lei ordinária não pode ampliar uma garantia fundamental prevista no texto constitucional, já que tal configuraria violação ao regime de imutabilidade que acompanha os direitos e garantias fundamentais. E aí, o que vocês acham? Né? Nesse caso, caberia o habeas data? Haveria um outro remédio constitucional mais adequado?
É a letra C, né, pessoal? Deveria ser impetrado habeas data, porque embora o texto constitucional não contemple a hipótese específica do caso concreto, né, que seria toda essa parte ainda do direito imobiliário que ele trouxe e tudo mais, né, a lei ordinária fez essa regulamentação, tá? Então, ela ampliou a incidência do habeas data como ação constitucional. Então, nesse caso, ainda que um pouco mais peculiar, poderia sim, tá bom? E aí, pessoal, para que o habeas data serve, né? Para informações pessoais ou de interesse coletivo, retificação de dados, quando não prefira fazer por processo sigiloso, e anotações e complementações, tá bom? A ação de habeas data, como instrumento de proteção de dimensão do direito de personalidade, destina-se a garantir o acesso de uma pessoa a informações sobre ela que façam parte de arquivos ou banco de dados de entidades governamentais ou públicas, bem como garantir a correção de dados incorretos. A partir do fragmento acima, assinale a opção correta, ainda sobre habeas data, hein? Letra A. Conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante ou de parente deste até o segundo grau, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou privadas. Letra B. Além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil para a petição inicial, a ação de habeas data deverá vir instruída com prova da recusa ao acesso das informações ou o simples decurso de 10 dias sem decisão. Letra C. Do despacho de indeferimento da inicial de habeas data por falta de algum requisito legal para o ajuizamento, caberá agravo de instrumento. Letra D. A ação de habeas data terá prioridade sobre todos os atos judiciais, com exceção ao habeas corpus e ao mandado de segurança. Então, o que a gente tinha que saber aqui, né? Por exemplo, se o habeas data é gratuito, se tem prioridade, né? Se ele deve vir instruído com a prova da recusa ou não. Então, vamos ver qual seria a resposta. Letra D, tá, pessoal? O que acontece? A ação de habeas data, ela tem sim prioridade sobre todos os atos judiciais, regra geral, tá? E aí tem duas exceções, o habeas corpus e o mandado de segurança. Então, professora, como que funciona isso? É simples, ó. A ação de habeas data, ela tem prioridade, beleza. Mas se tem o habeas corpus e o mandado de segurança, aí são eles os preferenciais. Tranquilo? Isso é importante, tá, gente? Isso cai bastante. Vamos ver aqui. Cristina, cidadã brasileira, comprometida com a boa administração, descobre que determinada obra pública em sua cidade foi realizada em desacordo com as normas que regem as licitações públicas, com vistas a beneficiar um particular amigo do prefeito. De posse de cópias do processo administrativo que comprovam a situação, pretende ingressar com medida judicial para a proteção do patrimônio público. Para combater tal situação, Cristina deverá: letra A. Ingressar com ação civil pública, que é o meio apto a sanar a lesividade ao patrimônio público. Letra B. Propor ação penal privada subsidiária da pública para condenar o prefeito e o particular beneficiado e reparar os prejuízos causados aos cofres públicos. Letra C. Impetrar mandado de segurança coletivo para amparar direito líquido e certo seu e de todos os cidadãos aos princípios da legalidade e da moralidade. Ou letra D. Ingressar com ação popular apta a proteger o patrimônio público indevidamente lesado. E aí, nesse caso, para combater essa situação, né, que ela está percebendo uma irregularidade, né, com as normas que regem, no geral, as licitações públicas, o que ela pode fazer a partir disso? Qual é a medida judicial? A medida judicial, pessoal, é a ação popular, né? Por quê? Porque na previsão constitucional é previsto, né, tá lá que a ação popular, dentre outras questões, ela é a medida constitucional apta para a proteção do patrimônio público que for indevidamente lesado. Tudo bem? O presidente do STF delegou ao secretário de Recursos Humanos desse tribunal a atribuição de dispor sobre a promoção na carreira de analista judiciário dos servidores desta corte. Um servidor se sentiu preterido nos critérios de direito utilizados na promoção
Em razão disso, contratou advogado para promover as medidas judiciais cabíveis. Acerca dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Letra A. O advogado poderá impetrar mandado de segurança contra o presidente do STF perante o próprio STF, porque a delegação não exclui a responsabilização pela prática do ato. Letra B. O advogado poderá impetrar mandado de segurança contra ato do secretário de Recursos Humanos perante o próprio STF. Letra C. O advogado deverá impetrar mandado de segurança contra o presidente do STF e o secretário de Recursos Humanos, pois há litisconsórcio necessário entre o delegante e delegatário. Letra D. O advogado deverá impetrar mandado de segurança contra ato do secretário de Recursos Humanos perante a Justiça Federal do Distrito Federal. Então, nesse caso, pessoal, de quando um presidente da STF, né, delega ao secretário dos Recursos Humanos uma atribuição para dispor sobre a promoção, né, de analista, enfim, daquele tribunal mesmo. O servidor se sente preterido, e aí o que ele pode fazer, né? Quais seriam as medidas judiciais cabíveis nesse caso? O que vocês acham? Bom, seria um mandado de segurança, né? Por quê? Porque o mandado de segurança seria ação cabível contra esse ato, no caso que seria ato contra o secretário, né? Ato do secretário de Recursos Humanos perante a Justiça Federal e no Distrito Federal. Tranquilo? E por que é isso, gente? Nós temos uma súmula do STF, que é 510, que diz o seguinte: praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe mandado de segurança ou a medida judicial. Então, de fato, né, se a gente for pensar em nas ações constitucionais que nós temos, o mais adequado mesmo seria o mandado de segurança. E aí, para reforçar, nós temos essa súmula do STF garantindo essa resposta para a gente. Tudo bem? Considerando as repercussões processuais das garantias constitucionais, assinale a opção correta. Letra A. Impõe-se, por norma de processo civil de aplicação imediata, a legislação superveniente à impetração do mandado de segurança. Letra B. A ausência de decisão administrativa em prazo razoável não enseja mandado de segurança, pois o Poder Judiciário não pode fixar prazo para decisões do Poder Executivo. Letra C. Estrangeiro residente no exterior não pode impetrar mandado de segurança no Brasil. Letra D. Mandado de segurança coletivo impetrado pela OAB deve ser ajuizado perante a Justiça Federal, ainda que não se trate de postulação de direito próprio. Vamos ver qual seria nesse caso, né? É essa mesma última que a gente leu, né, pessoal? Por quê? O mandado de segurança coletivo, que for impetrado pela OAB, ele tem que ser ajuizado para a Justiça Federal, mesmo que não se trate de postulação de direito próprio, tá bom? E por que é isso? É um entendimento jurisprudencial. A OAB, vocês já devem ter visto, ela é considerada uma entidade sui generis, né? Uma espécie diferente das outras. E aí, nesse caso, quando ela impetra o mandado de segurança coletivo, é diferente também, tá? Então, por isso, o mandado de segurança coletivo impetrado pela OAB deve ser ajuizado perante a Justiça Federal, porque trata-se de serviço público federal, tudo bem? Vejam como essa questão é muito específica e é da OAB, então tem grande chance de cair, tudo bem? Vamos agora para a próxima. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a periculosidade inerente ao ofício desempenhado pelos agentes penitenciários por tratar-se de atividade de risco. Contudo, ante a ausência de norma que regulamente a concessão da aposentadoria especial do Estado Alfa, os agentes penitenciários dessa unidade federativa encontram-se privados da concessão do referido direito constitucional. Diante disso, assinale a opção que apresenta a medida judicial adequada a ser adotada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado Alfa, organização sindical legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, em defesa da respectiva categoria profissional. Pessoal, percebam que na maioria das questões o enunciado dá as características para a gente, né? Do que seria, do que não seria, se tem legitimidade, se não tem. No caso da associação, da organização sindical, né? Ele deu aqui para a gente
as características dela. Então, basta que a gente saiba adequar ela ao modelo da alternativa solicitada. Tudo bem? Então, sempre se atentem. Quando o enunciado traz essas características, é porque provavelmente isso será utilizado na alternativa. Tudo bem? Então, vamos lá. Letra A. Nesse caso, né, ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo para sanar a falta de norma regulamentadora, dispensada a autorização especial dos seus membros. Letra B. Ele não possui legitimidade ativa para ingressar com mandado de injunção coletivo, mas pode pleitear a aplicação do direito constitucional via ação civil pública. Letra C. Ele tem legitimidade para ingressar com mandado de injunção coletivo, cuja decisão pode vir a ter eficácia ultra partes, desde que ele apresente autorização especial dos seus membros. Letra D. Ele pode ingressar com mandado de injunção coletivo, mas uma vez reconhecida a mora legislativa, a decisão não pode estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito à aposentadoria especial, sob pena de ofensa à separação de poderes. Pessoal, então o que a gente teve aqui? A gente teve uma decisão, né, um reconhecimento do STF, mas não tinha uma norma regulamentando aquilo, então os agentes penitenciários saíram no prejuízo, né? Eles tinham um reconhecimento, mas não tinham uma aplicação prática daquele direito. Nesse caso, o que acontece? Eles podem, tá, ingressar com mandado de injunção coletivo para sanar a falta de norma regulamentadora, dispensada a autorização especial dos seus membros. Por quê? A organização sindical, ela falou aqui, ó, ela é legalmente constituída, né, está em funcionamento há mais de um ano, em defesa da respectiva categoria profissional. Então, nesses casos, ela poderia, sim, ingressar com mandado de injunção coletivo, tá bom? E seria para sanar essa falta de regulamentação, né, da norma do que o STF reconheceu, e não precisa de autorização especial dos membros, tá bom? E olha só, por que eu falei que é tão importante a gente reparar, né, no que o enunciado traz para a gente, tá? Por quê? Olha só a Lei 13.300 de 2016. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido, dentre os incisos, ó, por organização sindical, entidade de classe ou associação, e olha só, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor de totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensadas, para tanto, autorização especial. Então, a nossa resposta, pessoal, estava nesse inciso aqui, tá bom? Aí, o que eu quis trazer para vocês? Tem uma súmula do STF, que é a 629, que prevê que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independem da autorização desses, tá bom? Mas, na alternativa, a gente estava vendo sobre autorização especial, mesmo que também é dispensada legalmente. Tranquilo? Então, nesse caso, o agente penitenciário, né, ele pode ingressar, né, aquela organização sindical deles pode ingressar com mandado de injunção coletivo para sanar essa falta de norma regulamentadora e não precisa da autorização especial. Tudo bem? Vamos para a próxima. Dentre as garantias constitucionais, o indivíduo, para assegurar o conhecimento de informações relativas à sua pessoa, constantes de bancos de dados de entidades governamentais, poderá valer-se de: letra A, mandado de segurança coletivo; letra B, mandado de injunção; letra C, habeas data; ou D, ação popular. Qual é a ação cabível quando você quer ter o conhecimento de informações relativas para a sua pessoa, sua mesma, tá? Constantes nos bancos de dados e entidades governamentais. E aí, o que vocês estão achando que é? Letra C, né, pessoal? É o habeas data, tá? O habeas data é o remédio constitucional previsto, né, para assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa. Tudo bem? Isso é fundamental vocês saberem diferenciar, hein, pessoal? Por favor, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Eu agradeço a presença de vocês, me coloco à disposição para qualquer dúvida. Lembrando vocês que a ESO, né, tem o curso de Direito Constitucional comigo mesmo, e a gente vai tratar de todos os principais assuntos que caem na OAB. É muito bacana. Espero vocês lá.
me coloco à disposição, tá? Para qualquer dúvida, qualquer apontamento, enfim. Espero que tenha sido muito proveitoso e que tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês, tá certo? Vejo vocês então nos outros cursos da ESO e nesse de Constitucional para ordem específico. Até lá!